Dando continuidade às nossas aulas de trigonometria, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, só no playlist, lá nós temos outras aulas de trigonometria. Hoje nós vamos trabalhar com a lei dos cossenos. Antes de começar a falar como a gente vai aplicar essa lei dos cossenos, o que ela é importante? Para que ela serve? A lei dos cossenos ela é uma ferramenta importante para a gente calcular ângulo ou lado num triângulo qualquer. Então, preste atenção, a gente já sabe, usando seno, cosseno e tangente, determinar lado ou ângulo num triângulo retângulo. Agora a gente está ampliando nosso conhecimento. Agora a gente vai conseguir fazer isso, calcular ângulo ou lado num triângulo qualquer. Para usar a lei dos cossenos, porque depois tem a lei dos senos também, quando a gente usa a lei dos cossenos, nós estamos usando por quê? Porque nós temos dois lados e um ângulo. Então, se eu tenho dois lados e um ângulo num triângulo qualquer, eu uso a lei dos cossenos. Para isso, vamos determinar algumas observações. Primeiro, a gente dar uma olhadinha em alguns conceitos que vão ajudar a aplicar essa ferramenta. Eu tenho vértice A, tenho vértice B, tenho vértice C. Vamos dar foco no vértice A. Esse vértice A, ele tem meu ângulo θ. E isso é muito importante eu saber. O vértice que está com ângulo. Se ele está com ângulo θ, a fórmula que eu vou usar é A ao quadrado. Então, preste atenção que vértice A, o lado oposto eu chamei A minúsculo. Vértice C, o lado oposto eu chamei de C minúsculo. E o vértice B, o lado oposto eu chamei de B minúsculo. Então, se eu estou falando do A, eu sei que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes os dois segmentos T vezes C vezes cosseno de θ. Então, para o meu vértice A, porque ele está com θ, então A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes B vezes C vezes cosseno de θ. Agora vamos colocar aqui um beta. Então, se eu estou falando do vértice B, que tem o ângulo beta, eu primeiro vou preocupar com o lado oposto a ele. Esse lado é o que vai ficar antes da igualdade. Então, B ao quadrado igual A ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes. Duas vezes é sempre esse segmento que ficou depois da igualdade. AC vezes o cosseno de beta. Então, analogamente, o que a gente pode fazer com C? Se eu estou falando do segmento C, existe um ângulo e esse ângulo vai determinar quem fica antes da igualdade, que no caso seria o C. Então, C ao quadrado vai ser, estamos falando do vértice C, vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, menos duas vezes os segmentos, que não são os que estão opostos ao ângulo, A, B, vezes o cosseno de gama. Então, essa é a fórmula, é o teorema onde a gente está trabalhando a lei dos cossenos. Para usá-la, eu já coloquei aqui, eu teria que ter as medidas de acordo com a fórmula que eu vou usar, daqui a pouquinho a gente vai ver. Quando a gente faz isso, vamos pensar nesse primeiro aqui. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Peraí, isso aí já é uma fórmula que a gente trabalha há muito tempo, que é teorema de Pitágoras. Então, o que está acontecendo na verdade? Essa fórmula é uma fórmula genérica do Teorema de Pitágoras que a gente já está acostumada a trabalhar.
E por que que o Teorema de Pitágoras ele para aqui? Porque, na verdade, o cosseno de 90 é zero. E quando a gente usa o Teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, a hipotenusa que está em frente ao ângulo reto. E o ângulo reto tem medida 90. E o cosseno de 90 é zero. Então, se eu pegar essa fórmula, vamos chamar como geral, tá? Se eu pegar essa fórmula geral, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de 90. E a gente sabe que o cosseno de 90 é zero. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes zero. Notem que independe quem é meu B e meu C. Se eu vou multiplicar por zero, o resultado é zero. E subtrair zero não muda. Então, o que a gente faz? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O nosso Teorema de Pitágoras. Agora eu vou fazer um exemplo com o 120 para a gente poder usar uma dessas fórmulas. Se eu vou usar A ao quadrado, B ao quadrado ou C ao quadrado, vai depender do ângulo que eu estou falando. E nesse caso aqui, o ângulo, que o meu vértice B está com o ângulo de 120. Então, vamos lá. Então, o que nós temos? Já determinei que a fórmula que eu vou usar é com B, então vai ficar B ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB vezes cosseno, que nesse caso aí é de 120. Essa é a fórmula que a gente vai usar. Vamos determinar aqui que aqui vai ser 6, tá? Aqui vai ser 6 e aqui vai ser 10. Vamos usar esses valores para usar essa fórmula. Então, substituindo o que eu estou querendo procurar, volta no nosso conceito. Por que eu estou usando a lei dos cossenos? Porque eu tenho esse lado, eu tenho dois lados, e estou procurando esse lado, tá? Então, aqui está meu A, então eu tenho A, aqui está meu B, é o que eu estou procurando, e eu tenho o lado oposto ao C também. Então, vou usar a fórmula por isso. Tenho dois lados e um ângulo. Então, vai ficar x ao quadrado igual. É uma soma, então a ordem que você vai colocar não é importante. 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes os segmentos que nós temos, que é 6 vezes 10, vezes o cosseno de 120. Voltem aqui para mim, por favor. Cosseno de 180 menos x é igual a cosseno de x. Cosseno de 180 menos x é igual a cosseno de x. Isso aqui é uma fórmula. O que eu não posso esquecer? Que esse valor aqui, ele vai ser negativo. A gente já viu isso em aulas anteriores, não é isso? Então, eu estou no segundo quadrante e quero uma simetria com o primeiro quadrante, porque no primeiro quadrante existem ângulos que são ângulos notáveis e que a gente já sabe o valor. Então, se eu colocar aqui que o cosseno de 180 menos 120, meu x, né, esse ângulo que eu estou procurando, é igual ao cosseno de 120. Então, menos o cosseno de 120. Então, o que eu tenho? Que o cosseno de 60 é igual
a menos o cosseno de 120. Então, o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Cosseno de 120 é menos meio. Significa que, substituindo, eu tenho x ao quadrado igual a 36 mais 100 menos 2 vezes 60 vezes menos meio. Deixar esse 2 aqui é estratégico. Por quê? Porque deixando esse 2 eu posso simplificar. Nada impede de você multiplicar e depois simplificar, mas fica mais prático. Então, x ao quadrado é igual a 136 menos vezes menos mais. Esse 2 eu simplifico com esse 60. Então, x ao quadrado vai ser igual a 196. Significa que o meu problema agora é só resolver a raiz de 196. Então, o x vai ser igual a 14. Então, o que nós acabamos de fazer? Determinar um lado, tendo um ângulo, dois segmentos, dois lados, num triângulo qualquer. E essa ferramenta é usada para a gente fazer esse tipo de cálculos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um curtiu aí para mim, né, por favor. E daqui a pouco nós voltamos com as leis do seno, com a lei dos senos.